Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Começaremos nessa aula variáveis compostas. Começaremos com o array. Eu criei aqui no Visual Studio Code um novo diretório, 5 variáveis compostas e uma página que eu chamei de um array HTML. O que é um array, né? É uma variável composta, ou seja, uma variável onde eu posso ter mais de um conteúdo guardado. Então eu vou dividir a variável como se fosse um armário e eu vou ter cada um desses espaços numerados a partir do zero. E em cada um deles eu vou guardar uma informação. Vamos supor que essa variável se chamasse variável A, ok? E aí eu vou dizer assim, ó, A índice zero dentro do índice, né? Eu vou delimitar os índices com colchetes e eu vou guardar lá Edu. Ok? Variável A, índice zero, recebe Edu. Eu venho aqui no índice zero e guardo Edu. Variável A, índice 1, recebe Ivo. Eu virei aqui no índice 1 e vou escrever Ivo. E aí vai por diante. Então eu consigo acessar, embora eu guarde várias informações, eu consigo acessá-las individualmente, uma a uma. Como criar um array? Tá? Primeiro, não se usa let ou var, se usa const. Posso usar let ou var? Pode, tá? Mas por padrão, const. Vou criar aqui um array que eu vou chamar de cores, ok? E vou dizer que ele recebe um array. Abri e fechei colchetes. Essa é a forma literal de se criar um array. E aí eu posso dizer assim, cores índice 0 recebe verde. Cores índice 1 recebe amarelo. Cores índice 2 recebe vermelho. Cores índice 3 recebe branco. Pronto, um array de tamanho 4 e eu tenho 4 elementos. Se eu der um alert, cores, como isso vai funcionar? Vamos ver no browser. Open with Live Server. Tá lá. Ele transforma isso numa string, é o que a gente chama de serialização de objetos, e vai separar com uma vírgula. Transforma numa string zona e vai te mostrar todos os conteúdos do meu array. Vou colocar aqui com V maiúsculo do verde. Se eu pedir para o console, para o document.write, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai serializar o objeto, ok? E vai colocá-lo no documento, tá? E, finalmente, se eu utilizar o console log, vamos lá, tá aqui, F12, tá? Veja que ele vai dar uma informação diferente. O console, ele é uma ferramenta para
desenvolvedores. Então, ele vai trazer informações para desenvolvedores. Então, ele me falou, olha, é um array de tamanho 4, onde o índice 0 contém verde, o índice 1 contém amarelo, o índice 2 vermelho e o 3 branco. Ele não serializou o objeto, separando com vírgulas para dar uma saída. Ele mostrou no console informações técnicas sobre esse objeto, ok? Eu poderia ter iniciado também da forma não literal. Então, vou chamar aqui de forma literal assim, tá? Não é usual. E eu vou dizer para vocês que variável cores, const cores, recebe um new array, ok? É a forma de orientação a objeto. Se eu for ao browser, tudo continua funcionando, ok? Está lá certinho funcionando, tá? Veja que no console continua a mesma história, tá? Ele veio aqui, me mostrou, só que ele me forma no modo literal, e se eu abrir, ele vai me mostrar o tamanho e os conteúdos. Ah, se eu quiser acessar conteúdo por conteúdo, como é que eu faço isso? Vamos lá, ok? Document.write. Eu vou somar aqui uma quebra de linha para facilitar a minha vida, tá? E se eu quiser ver somente um desses índices, eu vou usar o índice, tá? Quero ver o vermelho. Índice 2. Pronto. Esta linha aqui retornará vermelho. E tanto faz se é console, se é document, se é alert, ele vai me retornar vermelho. É isso aí. O array terá algumas propriedades e métodos. O que são propriedades? Tá? Document.write cores.length. Tá? É uma propriedade que vai retornar o tamanho do array. Tá? Qual é o tamanho desse array? 4. Ele vai de 0 até 3. Então, ele vai ter tamanho 4. É como se fosse um índice a mais nesse array. Então, for lá para o browser, está lá 4. E ele terá também métodos. Então, por exemplo, eu já vou apresentar são funções que ficam disponíveis para esse array. E são muitos os métodos, muitas funções disponíveis para o array. Tem função de ordenação, tem função para adicionar índices, retirar índices. Você vai ter que dar uma boa estudada. Veja que aqui o length está em azul. Ele é o único que não é função, ele é uma propriedade, ele contém um conteúdo. Eu vou utilizar aqui a sorte, tá? Sorte não é de você ter sorte ou azar, é de você ordenar. Então agora, se eu pedir para ver o conteúdo do array cores, o array vai estar ordenado em ordem alfabética. Então está aqui, ele era índice 0 verde, 1 amarelo, 2 vermelho, 3 branco. Agora eu mudei. O índice 0 é o amarelo, o 1 é o branco, o 2 é o verde, o 3 é o vermelho. Eu ordenei e, portanto, eu alterei os índices, eu alterei o conteúdo dos índices. Tem certeza? Tenho. Eu tenho uma ferramenta que me mostra isso tecnicamente, não é? É olhar essa constante, esse array, lá no console. Então, nós vamos ver que aqui, tá? No primeiro, ele estava verde, amarelo, vermelho e branco. Agora, na segunda vez, depois de passar pela ordenação, ele mudou
os itens lá no meu array, ok? Então agora o índice 0 é amarelo, 1 branco, 2 verde e 3 vermelho. Era 0. Aqui ele já está mostrando ordenado, embora aqui em cima ele ainda não mostre, né? Aqui no meio ele já está mostrando ordenado. Mas é isso, tá? Ele ordenou o array. Então, nós temos muitos métodos para trabalhar com array. Você deve dar uma olhada isso no W3 Schools. Depois a gente vai dar uma olhada, eu só quis fazer uma introdução, ok? Eu posso criar também de uma outra forma esses arrays? Pode, tá? Eu vou chegar aqui, vou colocar uma separação, tá? Esse aqui vai ser o literal mesmo, literal, que eu vou criar aqui um array carros, const carros, e vou atribuir entre chaves, já vou pondo os valores, né? Então, eu vou colocar touro, tracker, ou seria tracker. Aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Eu vejo como padrão por aí, aspas simples. Tracker, estrada, Jimmy, pronto, já tenho 4 carros, ok? Touro, índice 0, tracker, índice 1, estrada, índice 2, Jimmy, índice 3. Então, deixa eu ver aqui, console log, carros, tá lá o meu array pronto. Touro, tracker, estrada e Jimmy. Em lógica de programação, a gente tinha uma coisa que se chamava matriz, aonde eu ia dividir, em vez de ter só uma linha ou uma coluna, eu tinha uma tabela, ok? Aonde a gente vai fazer referência linha 0, 1 e 2 e coluna 0, 1, 2, 3 e 4. Supondo que aqui fosse uma variável A, ok? Se eu quisesse acessar este elemento, seria a variável A, índice 1, linha, índice 2, coluna, ok? Isso não existe mais, nós não temos mais essa questão de matriz. Em algumas linguagens de programação que mantêm este recurso, tá? Não é o caso do JavaScript. Então, vamos lá, como é que seria? Vou criar aqui um novo array. E eu vou chamar esse array de montadoras, ok? E aqui ele vai ser um array, só que cada índice desse array terá como conteúdo um novo array, tá? Então, aqui no índice 0, eu vou ter touro, vai ser carros da Fiat. Touro, estrada e palio. Vírgula. Não separo de vírgula o índice 0 do índice 1. Vou separar com vírgula o índice 0 do índice 1 aqui embaixo. Preciso ter 3 elementos? Não. Pode ter 2, por exemplo. Então, essa é a grande vantagem. Eu não preciso ter uma matriz, uma tabela. Aquilo chamava matriz por ser uma tabela, o mesmo número de linhas e colunas, né? Aqui não. Eu já estou com 2 linhas, mas uma tem 3 colunas e a outra tem somente 2. Posso ter aqui, de repente, 4. Clio, Logan,
Sandero e Duster. Pronto, tá? Tenho 4 índices. Ok? Então, tira essa necessidade de ser uma coisa quadradinha. Posso ter um índice só? Pode, Honda, ok? Mas aqui no caso, ele vai ser, tá, um índice 0. Vai ser um índice mesmo, tá? Aqui índice 0, 1, 2, 3, ok? E no índice 3 eu tenho um array lá dentro e no índice 0 conteúdo Honda. Ah, e se eu quisesse um conteúdo simples, tá? Bastava não pôr entre colchetes. Então aqui eu vou colocar um conteúdo simples, vou colocar aqui um Jimmy. Pronto, tá lá. Então aqui ele vai estar somente montadoras, índice 0, 1, 2, 3, 4, vai retornar Jimmy, ok? Vamos primeiro ver isso no... Vamos primeiro ver isso no console. Vamos ao browser, abrir o console novamente. E está aqui, tá? É um array de 5 índices, 0, 1, 2, 3 e 4. Ele tem tamanho 5. Mas em cada um desses índices eu tenho um novo array, tá? Então, se a gente olhar aqui no índice 0, ok? Eu tenho um array de tamanho 3. No índice 0, touro, 1 estrada, 2 palio. Então, se eu quiser chegar no estrada, o que eu vou ter que fazer? Montadoras índice 0, índice 1. Ok? Se eu quiser chegar no palio, montadoras índice 0, índice 2. Porque dentro do índice 0 eu tenho um novo array. Dentro do índice 1 eu tenho um novo array. Dentro do índice 2 eu tenho um novo array de tamanho 4. A diferenciação está aqui. No índice 3 eu tenho um array de um elemento só. Observe bem. Tamanho 1. Né? No índice 0, Honda. Então, para chegar até Honda, vai ser montadoras índice 3, índice 0. Ok? E no Jimmy? Não, só montadoras índice 4. Eu tenho um conteúdo simples no índice 4. Eu não tenho um novo array no índice 4. Ok? Vamos fazer isso. Formalizando, então, tá? Vou colocar aqui document write. Primeiro, se eu dar um document write em montadoras, agora ele é um array que tem arrays dentro dos seus itens. Está aqui, montadoras. Vamos ver no browser. Vou fechar o console. Está aqui. Fez uma serialização. Virou uma grande stringzona. Se eu quiser acessar o Logan, vai ser índice 0, índice 1, índice 2. Então, montadoras, índice 2. Se eu for olhar o que eu tenho em montadoras, índice 2, ele vai me colocar serializado somente os carros da Renault. Se eu quero acessar o Sandero somente, como é que vai ser? Montadoras, índice 2. Dentro do índice 2 eu tenho 0, 1 e 2. O Sandero é justamente o índice 2. Então vai ser 2, índice 2. E aí eu chego lá no Sandero. E, finalmente, Honda e Jimmy, né? O Honda, ele está no índice 3,
E dentro do índice 3, eu tenho um novo array. 0, 1, 2, 3, mas aqui eu estou dizendo que é um array. Então, o Honda vai ser índice 0. Tá? E o Jimmy? Não, o Jimmy já é Ctrl+C, Ctrl+V, índice 4 somente. Tá? Não tenho um array dentro do índice 4. Eu já tenho direto uma string, um conteúdo simples. Vamos ver? Tá aqui o Honda e o Jimmy funcionou direitinho. É isso aí. Essa é a apresentação de arrays. No próximo vídeo, nós vamos utilizar métodos de array para acessar elementos nesses arrays, como iterar os arrays, como ver cada um dos elementos desses arrays. Não esqueça de curtir esse vídeo, seguir o canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário dizendo o que você achou dessa aula. Isso ajuda a divulgar o meu trabalho. Até a próxima aula.